Muito obrigado à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Dr. Luís Reis, por terem cedido este nosso convite e virem, juntamente connosco, ajudar-nos a refletir sobre esta matéria dos cartões de crédito e de débito e o pagamento através destes meios. Senhor Doutor, nós estamos a utilizar um modelo para estas reuniões que é o Sr. Doutor fará uma intervenção inicial. Se não ultrapassasse muitos 10 minutos ficava-lhe muito agradecido, mas se ultrapassar também lhe fico agradecido por cá ter vindo, e depois os seus deputados farão uma ronda de perguntas e tem a palavra, Sr. Dr. Luís Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar cumprir o tempo, tenho 12 slides, ficarão algumas coisas por explicar. Este é um tema bastante complexo. Nós optamos no final por deixar ficar um documento que, para além desta apresentação, incluirá uma série de perguntas e respostas adicionais que eventualmente não consigamos abordar no decurso da apresentação, para precisamente fazer economia de tempo. Trazem-nos aqui duas perguntas e uma proposta, aliás, mais do que duas perguntas, dois temas e uma proposta, ou um conjunto de propostas. Os temas são: os cartões são ou não muito caros em Portugal? Eu acho que isto já não é uma pergunta, é uma evidência, são de facto. A pergunta é: porquê é que são tão caros em Portugal? E nós pretendemos hoje tentar trazer aqui evidências claras de porquê é que são tão caros em Portugal. A apresentação está distribuída, Ana? Não está, mas está para ser disponibilizada no Mas eu preferia que não. Era no fim. Era no final. Eu ia-vos pedir se... só por uma questão de construção do raciocínio. Finalmente... Não, podem, a apresentação obviamente está disponível, mas há aqui uma lógica que eu gostaria de apresentar enfim, uma nota introdutória muito breve. É óbvio, tem havido discussões sobre isso. À pergunta: quer a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição que existam cartões ou não? A resposta é que quer. Os cartões beneficiam de facto a todos. Agora, o que é incompreensível para a APED é que, sendo Portugal um dos países europeus onde se utilizam mais os cartões, evidências que já foram trazidas a esta Comissão, por outra em que não a APED, tendo Portugal uma das redes de pagamento mais eficientes, tanto quanto aqui foi trazido pela CIBS e pela UNICR, e tendo um dos menores índices de fraude da Europa, acha a APED incompreensível que os cartões em Portugal sejam tão caros. E, portanto, do nosso ponto de vista, não se trata de ter cartões, trata-se de ter cartões com um custo suportável. São muito caros em Portugal os cartões? 2 slides. O primeiro, para trazer evidência de um retalhista associado à APED que opera em vários países europeus: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia. E o que se vê ali é a diferença para a taxa praticada em Portugal, quer no débito, quer no crédito, podendo verificar-se que, no caso deste retalhista, no caso do débito, o débito é em Portugal 71% mais caro do que na média dos países que servem de comparação. Ou seja, 3,4 vezes mais caro em Portugal uma transação a débito do que na média destes países. E a crédito temos uma diferença de 42%, ou seja, é 1,7 vezes mais caro transacionar a crédito em Portugal do que é na média destes países. Nós optamos por trazer exemplos concretos de associados concretos da APED. Mas podia-se colocar a pergunta: bom, mas isto é assim porque este retalhista é um grande retalhista internacional, opera nestes países todos e tem condições especiais. Então fomos fazer outro teste. Fomos pedir à UNICR que fizesse uma proposta de acquiring a um associado da APED para operar em Espanha. Ora, a UNICR, todos conhecem, tem uma enorme posição em Portugal, mas é um muito pequeno acquirer no mercado espanhol. E, portanto, tem condições de operação no mercado espanhol muito difíceis. O que ocorre é que a UNICR, a este associado da APED, faz uma proposta com taxas de operação em Espanha
30% inferiores aos atuais custos em Portugal. Ou seja, a Unicre tem condições para operar no mercado espanhol muito abaixo das condições que pratica no mercado português. E se assim é, alguma coisa tem que estar a acontecer nos outros mercados europeus e em concreto no mercado espanhol para que seja possível operar com taxas mais baixas. E é isso que eu vou procurar explicar na fase seguinte. Porque é que são tão caros os cartões? Bom, permitam-me ir buscar apenas duas razões. Uma que tem que ver com a mecânica da formação do preço, uma coisa que já ouviram aqui falar muitas vezes, as famosas interchange fees, e uma segunda que tem que ver com o uso abusivo das regras dos cartões, que eu procurarei explicar em segundo lugar. Mecânica de formação de preço. Os comerciantes que se têm queixado que pagam demais, queixam-se à APED, queixam-se os restaurantes, queixam-se os pequenos comerciantes, têm uma relação com um acquirer. Disse aqui nesta sala que há muitos aquários em Portugal. Na prática, existe um com 90% do mercado e um segundo com cerca de 10% do mercado. Há uma situação de praticamente monopólio ou de duopólio no mercado português do acquiring. A taxa média que os comerciantes pagam é de 1,01%, sendo que no débito ela vai até 1,6% e no crédito vai até 2,25%. E, portanto, os clientes queixam-se que pagam demais. Só uma nota, porque às vezes pode-se achar que estes valores são insignificantes, estamos a falar aqui de 1%, mas é 1% de 16,6 mil milhões de euros no ano passado. Portanto, o número total de transações processadas no ano passado em Portugal foi de 16,6 mil milhões de euros, mais de 400 milhões de transações e, portanto, estas percentagens são pequenas, mas aplicam-se a números muito grandes. E este acquirer, que recebe 1,1%, veio aqui dizer que tem margem zero e mostrou a sua conta de exploração, informou esta comissão de que tem margem zero. Pois muito bem, se ele tem margem zero, o problema tem que estar em algum lado. Está aonde? Está nos bancos. Porque os bancos recebem 0,91%. E, portanto, o problema está centrado nos bancos. E está centrado nos bancos porque nós já sabemos que o acquirer tem uma margem praticamente nula, segundo o que aqui veio dizer. E os bancos, designadamente os bancos emissores, as taxas de interchange são estes 0,87% que aqui estão, que são de facto muito elevados, como eu vou procurar demonstrar já de seguida. O que é que acontece nos países onde há concorrência? Como é que se fixam estas interchange fees? Da seguinte forma, e isto é novo, e eu penso que esta Comissão não viu ainda esta demonstração. Em princípio, nos países onde isto funciona, os acquirers pretendem adquirir comerciantes e fazem um esforço comercial de captação. E como em todos os mercados, este mercado não é diferente dos outros, procuram adquirir comerciantes oferecendo-lhes as menores taxas possíveis. E para obterem as menores taxas possíveis e as fazerem repercutir nos comerciantes, o que é que fazem? Procuram negociar com os bancos um acordo que seja o melhor acordo possível. Bem, mas por vezes pode não haver acordo. E o que é que acontece na Europa quando não há acordo entre os bancos e os acquirers? Bem, se houver desacordo, entram em vigor as taxas supletivas fixadas pela Visa e pela Mastercard. Ou seja, isto está bem preparado. Quando neste mercado, que é um mercado razoavelmente desregulado, não existe acordo entre os acquirers que deveriam defender os interesses dos comerciantes, estando a defender assim os seus próprios, não chegam a acordo com os bancos, há o desacordo e entram as taxas supletivas. Bom, em Portugal não se passa isso. Em Portugal, a Unicre, a tal que tem margem zero e 90% de cota, e os bancos que recebem, curiosamente, estão sempre de acordo. Estão sempre de acordo para a fixação das interchange fees. Porquê é que estão sempre de acordo para a fixação das interchange fees? Terá que ver esse acordo com a composição acionista da Unicre? Talvez. O que se verifica é que, sendo a composição acionista da Unicre idêntica a quem recebe, poderá provavelmente residir aí a explicação para que se chegue a um acordo. E o acordo é de 0,87% nas interchange fees. É alto ou é baixo este acordo? Já percebemos que é alto. E quão alto é este acordo? Este acordo é um acordo alto. É um acordo alto porque, se não houvesse acordo, entrariam as tais comissões supletivas da Visa e da Mastercard. E quando são essas comissões supletivas? São apenas
4 vezes inferior àquilo que se pratica em Portugal. As tais comissões supletivas, quando não há acordo entre os bancos e os aquaras, que são fixadas pela Visa e pela Mastercard, e onde já houve intervenção da Comissão Europeia, são, no caso do débito, 4 vezes inferiores, no caso do crédito, entre 2,2 e 3,7 vezes inferiores. E se os bancos portugueses aplicassem estas taxas supletivas, isto traduzir-se-ia numa redução para a totalidade do retalho em Portugal de 118 milhões ano em comissões cobradas pelos bancos. Portanto, bastaria que os bancos portugueses aplicassem em Portugal as taxas supletivas para que houvesse uma redução de comissões de 118 milhões de euros por ano. E podia-se perguntar, bem, mas nesse caso os bancos vão perder dinheiro com os cartões e até vão poder ter que fazer repercutir esse valor sobre os consumidores. Se me derem tempo numa resposta subsequente, eu demonstrarei que mesmo com esta redução, os bancos continuarão a ganhar com os cartões mais de 300 milhões de euros por ano.